Oi pessoal, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre as composições de custo dentro do sistema SINAP, que é muito usado para fazer o orçamento de obras, e também fazer uma pergunta que é o seguinte: será que quando você está contratando empreiteiros para sua obra, você está contratando do mesmo jeito que foi orçado? É isso que a gente precisa entender dentro das composições de custo para depois negociar com os nossos empreiteiros. Então vamos lá, eu estou no site, na página principal do SINAP, vou clicar aqui em sumário de publicações, ele vai abrir um PDF aqui, todo clicável, onde estão as composições. Eu vou em iniciar, vou em insumos e composições, depois composições, e aqui cadernos técnicos. Eu vou usar como exemplo aqui no vídeo de hoje a alvenaria de blocos cerâmicos. Então, eu vou nesse tópico aqui de alvenaria. É alvenaria estrutural que eu quero? Não, é alvenaria de vedação. Então, eu venho link para o caderno. Ele vai abrir agora o PDF específico de alvenaria de vedação. E aí eu vou procurar a composição que me interessa. Eu posso vir aqui, ó, pelo índice e tal, daí eu me localizo melhor, né? E depois eu vou abrir aquela que me interessa de verdade. Eu costumo usar essa daqui, ó, alvenaria de vedação com o bloco de 9, 19, 19 e a argamassa feita em betoneira, tá? Ela está na página 42. Então eu vou aqui, ó, página 42 e ele traz a composição para mim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para a gente entender o que ela contém, tá? Ela tem o bloco cerâmico, a tela de aço, que é para colocar no encontro entre alvenaria e pilares. Essa tela é fixada com um pino de aço, então o pino também consta aqui. A argamassa já em volume, aqui uma argamassa pronta, tá? Ela considera que já veio a argamassa batida. O pedreiro e o servente. Então, primeira coisa, vamos entender o que essa composição contém, o que ela inclui, porque depois, na hora que eu for ver o preço da minha mão de obra empreitada, tem que ter os mesmos itens, certo? E eu vou aqui embaixo, então, ó, e vou entender o que está considerado aqui. Olha, o pedreiro é o responsável por transferir os eixos, marcar, elevar a alvenaria e conferências, verificar o alinhamento e o nível. Transferência de eixo, quer dizer que o próprio pedreiro que eu vou contratar para a alvenaria, ele vai na referência de topografia, no meu gabarito, ele traz as linhas XY, os eixos XY para o piso, e daí ele faz a marcação de primeira fiada, e daí ele faz a alvenaria. Então, são três coisas, porque eu poderia dizer que a transferência dos eixos está com a minha equipe de carpintaria, por exemplo. Tem obra que tem pessoas específicas para atividade de locação, então traria, né, esses eixos aqui na posição correta e o pedreiro ele começa só na marcação. Mas tudo isso aqui, segundo a composição, faz parte desse trabalho de alvenaria. Aí, o que acontece? A argamassa é uma argamassa com preparo em betoneira conforme composição auxiliar, não esta. Uma outra composição para preparo de argamassa. Se a gente vê aqui embaixo, ó, nos critérios de aferição, o esforço de preparo da argamassa, ele está contemplado na composição auxiliar e não nessa composição de execução de alvenaria, entendeu? Então, quer dizer que o preparo da argamassa, lá na betoneira, não faz parte desse custo do metro quadrado de alvenaria. Tem que cobrar à parte essa mão de obra de preparo, tá legal? Então, na hora que eu for conversar, isso tudo tem que estar muito claro para eu negociar com o meu empreiteiro. E se eu já tiver feito para você esse trabalho? Eu tenho um material que eu desenvolvi depois de tanta negociação, de tantos anos de obra, né? Que é o Guia de Contratação de Empreiteiros. E no caso da alvenaria, ele começa, na primeira página, ele vai te fazer lembrar de tudo isso. Aí ele vai ter um resumo aqui
de quais são as considerações da composição. A transferência de eixos está incluída, a marcação da primeira fiada está incluída, fixação das telas de amarração no pilar está incluída, encunhamento não está, o custo de posicionar vergas e contravergas não está e o preparo da argamassa não está. Então aqui você já tem um lembrete ali para você não ter que ir lá no documentação do SINAP e procurar, tá? E aí eu até já estou indicando aqui quais são as composições que eu mais utilizo, tanto para bloco cerâmico quanto para argamassa, para o preparo, né, dessa argamassa, tá? E depois você pode continuar aqui, eu estou te dando as mesmas informações sobre vergas e sobre a fixação, que é o encunhamento, tá? Vou indicando as composições, tudo mais. Por exemplo, a parte das vergas, elas podem ser pré-moldadas ou feitas no próprio local. A fixação pode ser com argamassa, com tijolo maciço ou com espuma de poliuretano. E aí você vai olhando tudo isso e vai conversando com o seu empreiteiro, tá? A tela de amarração seria essa aqui, o encunhamento, por exemplo, né, com tijolo maciço. E depois você vem para o checklist. E aqui eu gosto de imprimir essa folha do checklist para eu conversar lá na obra junto com o meu empreiteiro e eu vou marcando junto com ele o que fica na responsabilidade dele, tá bom? E também o que faz o custo variar. Então eu posso marcar aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo marcar aqui, ó, com a canetinha colorida aqui, tá? Eu posso marcar que na minha obra só tem paredes de espessura 9, tá? Não tem os tijolos mais grossos, não tem espessura especial. Todo o pé direito é até 3 metros, 2,70 por aí. Então não tem pé direitos maiores e também eu não vou executar com bisnaga, tá bom? Primeiro, por layout, eu coloquei os serviços auxiliares aqui em cima. Mas primeiro vamos sempre conversar sobre o escopo. Então, eu vou conversar com ele o seguinte, olha, eu tô te contratando para fazer alvenaria, mas isso significa que você vai transferir os eixos de locação para o piso, você vai marcar a primeira fiada, você vai executar a alvenaria e ainda não é hora de executar chapisco de parede, mas lógico, porque a parede ainda vai existir. Mas antes de executar a alvenaria, eu quero que você faça o chapisco dos pilares e das vigas, porque precisa disso para melhor aderência, né? Vai fixar as telas, que a gente chamava antes de ferro-cabelo, né? Mas agora a gente quase não tem mais usado o ferro de estribo, a gente usa essa tela que já é vendida, ela não é cara, né? Então facilita. Daí eu posso ver se eu decido o que eu quero, que ele também faça os rasgos de elétrica e hidráulica, porque tem gente que considera que é o eletricista e o encanador que vem rasgar, mas na verdade é um trabalho, né, mais a ver com pedreiro e servente do que com encanador eletricista. Então, se a sua obra funciona de um jeito, você marca aqui. Ele também vai fazer o chumbamento de contramarcos, esse mesmo empreiteiro de pedreiros que vai fazer alvenaria. Também quero que ele faça o chumbamento de contramarcos? Sim. Ele vai fazer vergas e contravergas? Sim, mas não são moldadas em loco. Na minha obra, eu uso peças pré-moldadas. Então, mas não é fabricada... Peraí, eu vou usar a borracha aqui, ó. Não quero que ele fabrique, eu quero que ele apenas posicione, porque eu vou comprar as peças já fabricadas, tá? Então, ele vai apenas posicionar. O encunhamento, ele vai fazer também. Não é agora, né? Porque a gente tem que esperar o tempo de deformação da estrutura e tudo mais, mas quando chegar a hora, ele vai fazer. Com argamassa, não é com tijolo maciço e nem com espuma. Tá bom? Agora sim eu posso voltar aqui nos serviços auxiliares e eu vou deixar combinado com ele o seguinte: é a sua equipe que vai lá no estoque, vai buscar os blocos e trazer para o lugar. É a sua equipe que vai lá buscar a argamassa. Não vai fazer a argamassa. Para isso eu tenho o meu operador de betoneira e o ajudante dele. Então eu não quero que o empreiteiro faça a argamassa, porque eu que quero controlar o traço. Mas eu quero que ele faça o transporte,
Então, ele tem que trazer um servente dele, da equipe dele, para ir ficar buscando a argamassa lá na betoneira, tá? Mesma coisa com as vergas, eu vou comprar as vergas pré-fabricadas, elas vão estar ali no estoque do canteiro, é ele que tem que ir lá buscar, tá? Eu não vou dar o meu servente para isso. Ele tem que deixar o local limpo quando ele termina o trabalho ali, então toda essa parte de limpeza ali do local é dele, eu dou a caçamba, mas ele faz o trabalho de limpeza, tá bom? E a hora que precisar de andaime, transportar e montar, ele vai fazer. Eu vou alugar o andaime por minha conta, mas ele pega, monta e muda de lugar conforme precisar, tá bom? Então eu deixo tudo aqui muito esclarecido, porque quando ele me dá o preço das coisas, já é considerando tudo isso. Por isso que eu gosto de imprimir e ir rabiscando ali com ele, tá? Depois a gente pode conversar aqui sobre a equipe. Como a obra não é muito grande, eu não vou exigir que ele traga um supervisor, tá? Mas eu vou exigir que ele traga o pedreiro, né? E o servente. Aí depois eu posso combinar quantos, para conseguir cumprir o meu prazo, qual que é o tamanho dessa equipe aí. Mas quem faz parte da equipe é somente essas duas funções, pedreiro e servente. E aí eu vou combinar o seguinte, ó, ferramentas pessoais é dele, capacete, bota, luva, o que for, ele tem que fornecer para os trabalhadores que ele traz. A serra manual, se precisa, né, fazer algum ajuste ali de tamanho de bloco, alguma coisa, é dele também. Carrinho de mão eu tenho na obra, maceira eu tenho na obra, cavalete e andaime é por minha conta. Então eu só marco o que eu quero que ele traga, que é por custo dele, responsabilidade dele, certo? Então esse material aqui eu desenvolvi para facilitar a vida da gente não ter que lembrar tudo de memória, esquece de combinar alguma coisa, não avisei ele que todo o transporte é por ele vai ficar achando que eu vou dar as coisas com os meus serventes de obra e vou colocar direitinho ali no lugar, e não é assim que eu quero fazer. Eu vou pagar por isso, não é a questão da você está explorando o empreiteiro, não. Eu vou pagar por isso, mas eu quero que a responsabilidade seja da equipe dele, certo? Não nessa relação, eu já tô comentando isso porque muitas vezes as pessoas deixam nos comentários: porque o trabalhador é sempre explorado, porque todo mundo quer ganhar dinheiro em cima da mão de obra. Não é assim que funciona, porque se for assim não fica bom para um dos lados. Quando a gente contrata uma prestação de serviços, tem que ser boa para os dois lados. O preço tem que ser justo. Ninguém explora ninguém. Se for assim, você está trabalhando com uma pessoa ou com uma empresa ruim e desonesta. Mas o fato é que a gente tem que deixar as coisas esclarecidas para ninguém se sentir violado, né, lesado, certo? E aí, por isso, que quando a gente tem um documento para a gente lembrar de conversar sobre tudo e anotar os preços de cada coisa, facilita muito. Agora é a hora de negociar. Depois que a obra começa, é só cumprir o combinado. Se eu não negociar direito, aí sim, a obra vai começar e aí a pessoa, mas eu não falei, não achei que eu tinha esse custo para mim. Eu não achei que era eu que tinha que ir lá buscar argamassa. Eu não achei que eu tinha que me responsabilizar por tal coisa. Então, para evitar isso daí, a gente tem que combinar tudo antes da obra começar, né? Para fazer um contrato muito bem feito. Se você se interessou por esse material, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí, mais para frente eu trago outros exemplos dessa negociação, porque cada serviço, por mais simples que a gente perceba que ele é, quando a gente diz alvenaria, parece simples, mas tem bastante detalhe aqui pra gente conversar, certo? Então, obrigado pela sua presença nesse vídeo e até a próxima.